grandes laços de amizade aqui, né? As pessoas que se encontram aqui e que estão se empenhando para desenvolver essa cultura de segurança na navegação, conhecida como Maritime Safety, ela tem crescido. E são pessoas muito especiais que acabaram trazendo cada uma na sua especialidade, no seu trabalho. E é o caso do Renato que vai falar aqui, e passo a palavra para ele então, e vou assessorá-lo aqui nos slides do nosso laboratório. Obrigado, professor, pela oportunidade. É a primeira palestra que eu estou dando aqui desde que eu colei grau, em março. É um prazer estar aqui. E, primeiramente, eu gostaria de falar do nosso site, que é o www.aquaseg.ufsc.br, que no nosso site tem várias coisas úteis para a segurança da navegação, tanto para pescador quanto para esporte e recreio. Tem a cartilha do pescador seguro, que foi desenvolvida no ano passado inteiro pela Aquaseg. E tem também o curso do pescador seguro, tem informações úteis sobre a marinha, como que você consegue regularizar a sua embarcação. No momento a gente está com uma parceria com a Marinha, que é cada vez mais forte, né? E agora tem o curso para tripulação e condutor de embarcações do Estado em serviço público. E a gente vai ser na semana que vem, a partir do dia 21, dia 21, a partir do dia 21 de maio até fim de maio. E é isso aí, a gente se sente honrado também que tem o pessoal da Marinha, da Aeronáutica, que acho que igual o Miguel falou, que né, as coisas já estão no passado, todo mundo, pelo menos, já somos filhos, né, praticamente da Constituição Nova, coisas de ditadura, né, já teve anistia, agora é ficar junto mesmo. A gente vai tratar no meu trabalho muito a respeito disso, da dualidade civil-militar, que é a respeito de tecnologia, a respeito dessa participação que o civil pode exercer em determinados campos que o militar às vezes pensa que é exclusivo dele, mas também o civil que estiver especializado nessa área também pode cooperar nesse, e sempre, né, subordinando e as operações coordenadas. Então, vamos lá. Então, o sexto ciclo, né, já tivemos 5 anteriores, claro. Agora estamos no 6º. E a palestra vai se tratar sobre a capacitação civil prevista no Decreto Federal número 6.703 de 2008. Esse decreto, ele trata sobre a Estratégia Nacional de Defesa. Ele é um decreto um tanto quanto exótico, assim, porque ele não é aquelas normas tradicionais do direito, de vários artigos, centenas de artigos. São apenas 3 artigos. Praticamente um instaura, o outro revoga tudo o contrário. E já vem a assinatura do presidente, do ministro da Defesa, o Lula, no caso, né, 2008. O ministro da Defesa era o Jobim. E o secretário de Assuntos Estratégicos era o Mangabeira Unger, que é um renomado jurista aí do realismo jurídico, que é uma corrente do direito que atribui a eficácia da norma, né, uma visão sociológica do direito. No slide anterior apareceu, quando a gente fala em Estratégia Nacional de Defesa, a gente já pensa nas 3 forças, e míssil, e marinha, e tanque de guerra, mas a Estratégia Nacional de Defesa, ela também é para os tempos de paz, e principalmente, como o Miguel, o capitão Etevaldo também falou, a respeito da soberania, porque a Estratégia Nacional de Defesa ela é inseparável do desenvolvimento. Se um país quer atingir o desenvolvimento, ele tem que ter defesa própria,
porque ultimamente o que se tem mais é uma intimidação sobre a boa-fé. Essa parte, eu separei algumas partes que está no decreto, bem na introdução do anexo, que é no anexo que está a disposição completa da Estratégia Nacional de Defesa. E eu separei algumas partes, que é: o Brasil é um país pacífico por tradição e por convicção, vive em paz com seus vizinhos. País em desenvolvimento, o Brasil ascenderá ao primeiro plano no mundo sem exercer hegemonia ou dominação. Para a geopolítica, isso quer dizer que o Brasil não tem interesse do imperialismo, de impor. Ele quer achar o espaço dele no cenário mundial, sem passar por cima de ninguém, e muito menos sem sendo intimidado. Ele quer, defendido, o Brasil terá como dizer não quando tiver que dizer não. Ele não vai aceitar as coisas passivamente. Então aí vou fazer um panorama histórico mais curto, que com Getúlio Vargas, né, começou a dar-se mais importância para a Estratégia Nacional de Defesa, e durante toda a ditadura também, militar. E naquela época o documento norteador da Estratégia Nacional era esse Conceito Estratégico Nacional. Ele era formulado pelo Conselho de Segurança Nacional então vigente. Ele tinha uma cisma assim, com o comunismo. Ele meio que previa ações para combater o comunismo, tanto no âmbito interno do Brasil, de algumas revoltas, como no hemisférico, que quer dizer tipo uma terceira guerra mundial, porque a gente vivia, a época era da Guerra Fria, não se sabia muito bem quando que poderia explodir uma terceira guerra mundial, uma guerra de proporções hemisféricas. E esse documento, ele era sem acesso público, ele era rigorosamente mantido sob alto grau de sigilo. Poucos militares do alto escalão o conheciam. Coloquei uma citação do Mário César Flores, é um doutrinador excelente aí do direito marítimo, que bastante respaldo. Continuando a síntese histórica, com o processo de democratização na década de 80, surgem novas políticas de defesa. O problema é que elas eram legislações esparsas e que não regulavam substancialmente a matéria. E com isso surgiu a necessidade de uma consolidação da legislação. Então, por meio de um comitê multiministerial, no caso era dirigido pelo ministro da Defesa, que era o Jobim, né? Mas coordenado pelo Junger, chefe da SAI, integrado pelos ministros do Planejamento, da Fazenda e Ciência e Tecnologia, aí eles elaboraram a Estratégia Nacional de Defesa, que foi consubstanciada no Decreto Federal número 6703, de 18 de dezembro de 2008. Então, é isso. O decreto, os eixos estruturantes do decreto. O decreto ele prevê uma reestruturação das Forças Armadas. Em que sentido? Porque as Forças Armadas, durante a era Collor, assim, antes de ter um Ministério só de Defesa, tinha Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica, aí já teve uma reestruturação. Ele está prevendo uma outra, que é com a inclusão de civis, de um quadro técnico de civis, dentro do Ministério da Defesa, tanto como dirigentes e também como especialistas em tecnologia. Isso que ainda está no papel, mas a gente está expondo justamente para outra... Os eixos estruturantes, eles giram em torno da independência nacional, que só com a independência nacional que a gente vai conseguir chegar num país desenvolvido realmente. A independência nacional está prevista no artigo 4º, inciso 1º da Constituição. Isso como se fosse um dos principais princípios constitucionais da independência nacional. Aí na introdução também ainda do anexo do decreto em estudo, a independência nacional ela gerará gerará efeitos nesses três aspectos: a mobilização de recursos físicos, econômicos e humanos, capacitação tecnológica autônoma no setor espacial, cibernético e nuclear. Também vai ampliar a participação popular nos processos decisórios de vida política e econômica do país. Esse
esse decreto ele inovou bastante no ordenamento, tanto que até ele é de 2008, já estamos em 2012, até hoje ainda não tem uma eficácia, uma aplicabilidade concreta. E ele trouxe bastante novos enfoques, que eu acho que é justamente disso que a gente vai tratar. A gente vai tratar principalmente dos novos enfoques, que é o papel das universidades federais, das instituições de ensino superior federal, que está prevista, participação grande. A participação também de civis nos assuntos de defesa, a dualidade civil-militar, que é uma das principais, um dos principais aspectos que o Aquaseg trabalha também, que a gente quer essa parceria, tanto com os militares, com outras instituições civis, para promover busca e salvamento, aumentar a segurança do pescador, da ilha. E também, uma das principais inovações seria esse serviço civil, que ele é alternativo ao serviço militar obrigatório. A gente vai expor adiante. Então, esse já foi tratado pelo pessoal da Aeronáutica e da Marinha. As manobras SAR, de busca e salvamento, foram previstas no decreto, e isso é o ponto primordial do nosso trabalho, assim, que o Aquaseg ele se encaixa nesse decreto, entre outros, nessa diretriz, que é a número 20 do decreto, diretriz número 20, que prevê a ampliação da capacidade de atender os compromissos internacionais de busca e salvamento. É tarefa prioritária para o país o aprimoramento dos meios existentes e da capacitação do pessoal envolvido com as atividades de busca e salvamento no território nacional, nas vias aquaviárias. Então, tem que aprimorar os meios existentes e capacitar o pessoal. Só que a gente vê que muitas vezes fica mais na mão dos militares, e o pessoal civil às vezes quer ajudar e não sabe como, porque não é capacitado, não existe meio. E está previsto como as diretrizes desse novo decreto. Novo não, mas que ainda não... enumerei bastantes características da ENDE, a Estratégia Nacional de Defesa, integração das Forças Armadas, reforço do patrulhamento da fronteira e marítimo. Esse decreto está muito preocupado com a Amazônia, que a fronteira da Amazônia ali tem as Farc da Colômbia, tem aquela fronteira lá, ela passa muita droga, passa muito pessoal terrorista. E aí tem serviço obrigatório, capacitação de tropa, cooperação com países sul-americanos, a política da boa vizinhança, né, que a gente tem aqui no Mercosul. Avanço, e tem até a flexibilização da lei 8666, que tange algumas licitações da indústria de material de defesa são dispensáveis se alguns requisitos forem cumpridos. Interessante também desse decreto é que ele prevê as vulnerabilidades nacionais. É interessante quando o país reconhece, né, que, por lei, que as coisas, né, as fragilidades. Aí ele fala que é pouco envolvimento da sociedade nos assuntos de defesa e escassez de especialistas civis. Além disso, insuficiência ou pouca atratividade de divulgação dos cursos para capacitação de civis em assuntos de defesa. Então, insuficiência e pouca atratividade. O governo, né, a sociedade tem que tornar isso mais acessível, mais atrativo. E a inexistência de carreira civil na área de defesa. Isso também é como uma vulnerabilidade do Brasil. Além disso, tem limitados recursos aplicados à área de pesquisa, incipiente nível de integração entre os órgãos militares, entre estes e os institutos civis de pesquisa. Então ele está buscando acabar com as vulnerabilidades e buscar maior integração entre o civil e o militar. As metas, que são diversas metas, eu separei umas que faziam mais sentido para o nosso trabalho aqui. Então, a otimização dos esforços em ciência para as seguintes medidas: maior integração entre as instituições científicas e tecnológicas, tanto militares como civis,
Aí a dualidade de novo, definição de pesquisa de uso dual, que é algum produto que é produzido através da pesquisa, ele pode ter utilidade militar, mas ele também pode ter utilidade civil. E fomenta a pesquisa e também estudos para viabilizar a criação de um serviço civil. Será regulado por normas específicas que a gente vai ver a seguir mais adiante, que é o MEC, Ministério da Educação e Cultura, que tinha competência para prever as normas desse serviço civil. As diretrizes, eu já citei a 20, né, que é a específica da busca e salvamento. A diretriz número 7 também é importante, porque ela tende a unificar as operações das três forças, muito além dos exercícios conjuntos. Os secretários do Ministério da Defesa, eles deverão ser escolhidos pelo Ministro da Defesa, tanto os militares como ele também prevê civis. Respeitando as peculiaridades, os civis também podem ocupar, poderão ser os secretários do Ministério da Defesa. As iniciativas destinadas a formar quadros especialistas civis em defesa permitirão no futuro aumentar a presença de civis em postos dirigentes do Ministério da Defesa. Então o decreto é bem incisivo nesse tema da participação civil no Ministério da Defesa, no âmbito que é bastante militarizado e que acontece essa divisão normalmente. Também a estruturação das Forças Armadas, de novo, prevendo quadro técnicos científicos, militares e civis, que a gente não vê, que normalmente, quando trata da defesa, fica por conta dos militares mesmo. O aumento da participação de órgãos governamentais no plano de vivificação e desenvolvimento da fronteira amazônica, de novo. Tem essa preocupação com a Amazônia. E sempre falando que tem que ser militar e civil em conjunto, porque assim que o país vai mostrar sua força, quando estiver mobilizado não só o exército que está guerreando, mas a nação inteira, né, dando suporte para o exército, para as três forças e sabendo como ajudar. A indústria do material de defesa também está prevendo algumas mudanças no decreto, que os projetos eles serão avaliados, né, de acordo com características. Essas características serão potencial de demanda pública, possibilidade de uso comum pelas forças, uso dual, militar e civil das tecnologias e subprodutos tecnológicos de emprego civil. Então, apesar de quando o produto ele foi elaborado, ele pode ser para militar, mas com o tempo o subproduto tecnológico pode ser empregado para uso civil, não necessariamente só para uso militar. Aí eu trouxe uns exemplos da tecnologia dual, que, por exemplo, no de cima, no primeiro, a policial ela está usando uma ferramenta de chat, que é de conversa instantânea. Isso foi idealizado para uso civil, no princípio, pela internet, para conversar. E a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ela utiliza isso nas viaturas, às vezes até porque o rádio, às vezes, os bandidos eles têm interferência, conseguem escutar o que o polícia está falando. Eles não têm acesso, entretanto, ao chat, que a polícia está combinando, as viaturas, as operações. E, por outro lado, tem o GPS, que já foi citado. O GPS ele é de origem militar, mas hoje praticamente toda embarcação, até carro, nesse caso até moto, tem o GPS que é de origem militar. Então, para que essa pesquisa de produtos de uso dual, essa dualidade civil-militar, tem que se investir mais, estimular o desenvolvimento científico da ciência, tecnologia e inovação, através do FINEP, do CNPq e outros órgãos que são da pesquisa. Então, a respeito da ciência e tecnologia, tem uma coisa muito peculiar, que ele, além de civil e militar, das instituições, tem que ter um envolvimento coordenado da indústria e da universidade. Aí já entra a indústria, a universidade, civis e os militares. Para que a gente consiga alcançar a independência nacional também na área tecnológica, para a gente não depender
de importar as coisas do estrangeiro. As áreas prioritárias de sua respectiva tecnologia de interesse e a criação de instrumentos de fomento à pesquisa, de materiais, equipamentos, sistemas de emprego de defesa ou dual. Então, o governo federal ele tem a obrigação, por esse decreto, de fomentar esse tipo de pesquisa dual. E a gente não vê isso ocorrendo, né? Pelo menos não na mídia que a gente tem acesso, assim, internet, isso a gente não vê. Então, fomento estatal para a pesquisa seria isso, formação de recursos humanos nas ciências relevantes, financiamento de programas de pesquisa e de formação nas universidades brasileiras, como é o caso da UFSC, né, Federal de Santa Catarina, e nos centros nacionais de pesquisa, aumentando a oferta de bolsa de doutorado e pós-doutorado nas instituições internacionais pertinentes. Essa política também beneficiará a ciência fundamental e especulativa. Não será só a ciência engenharia que realmente pesquisa, a ciência também que usa mais do intelecto para especular e também vai ser abrangida nesse financiamento do governo, que o governo tem essa obrigação. E, entretanto, parece que não leu o decreto. Então, o papel do governo e das universidades federais. Novamente, em outro ponto do decreto, está previsto que o interesse estratégico é a formação de especialistas civis em assuntos de defesa. Para formá-lo, o governo federal deverá apoiar nas universidades um amplo espectro de programas e cursos que versem sobre defesa. O projeto que eu participo, o Aquaseg, conjunto com o Aqualab, ele trata de programa, ele oferece curso que versa sobre a defesa no sentido de busca e salvamento, de primeiros socorros, desses tipos de serviço civil que a população pode fazer e nas universidades. Então a gente está contemplado nesse decreto, apesar de... Fala para eles comprarem Antônia para nossa experiência. Deixa em off isso. A Escola Superior de Guerra deve servir como um dos principais instrumentos de tal formação. Deve também organizar o debate permanente entre as lideranças civis e militares a respeito dos problemas de defesa. O que a gente tem visto é que os problemas de defesa é tudo resolvido internamente no Ministério de Defesa. Nunca vi um debate entre liderança civil e militar, apesar de estar previsto. E com certeza eu acho que o civil iria enriquecer, mesmo que não pudesse colocar em prática, daria umas opiniões, às vezes, de coisas que os militares não conseguem enxergar por estarem de serviço e sempre, igual o capitão Intervaldo falou, que trabalho lá da capitania, acho que não vai dar conta de tanto trabalho. Às vezes a participação do civil pode enriquecer nesse ponto também, que, né, às vezes o próprio pescador pode dar alguma ideia, né, nessas discussões. O governo federal e a universidade também tem o papel de promover maior integração e participação dos setores civis governamentais na discussão novamente da participação efetiva na discussão dos temas ligados à defesa, com a participação efetiva da sociedade brasileira por intermédio do meio acadêmico. Novamente, eu acho que esse evento aqui seria justamente o que está previsto no decreto, que é o meio acadêmico. Por intermédio do meio acadêmico, a gente está tendo uma participação efetiva de diversos segmentos da sociedade, que os juristas, os oceanógrafos, os biólogos e os militares, e tentando a maior integração, e são assuntos ligados ao assunto da defesa. Resguardados os assuntos de segurança do Estado quanto ao acesso de informação, porque é verdade também, não dá para dividir todas as informações, né, com a mídia, mas o máximo que puder, acho que seria útil. Então, visando estimular a iniciativa conjunta das organizações de pesquisa das Forças Armadas, instituições acadêmicas e empresas privadas brasileiras.
com essa iniciativa conjunta, formará esse complexo militar, universitário e empresarial, capaz de atuar na fronteira de tecnologias que terão quase sempre utilidade dual. Então, esse complexo militar, universitário e empresarial, o empresarial pode investir, o universitário pode pesquisar e o militar pode usar e também pesquisar e também ajudar na utilidade dual, que será para o militar e para o civil também. Então, aí tem as tarefas do MEC, do Ministério da Educação, que inclusive o ano passado foi quem fomentou a Aquaseg. E o MEC ele deveria apresentar o estudo de viabilidade para a criação e regulamentação do serviço civil, entretanto não fez esse estudo. E que esse serviço civil deveria ser prestado por cidadãos que não foram designados para a realização do serviço militar. Então, aqueles que foram dispensados, às vezes, a maioria tem interesse de servir, tem interesse de ajudar o país, e por ser pouca parcela, né, a cota são poucas vagas para ingressar no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, esse serviço civil seria muito interessante, principalmente para essas pessoas que queriam ser voluntários, queriam ajudar mesmo. Então, essa proposta da política de ensino, e tem só pedindo, professor, o Ministério da Defesa tem o Ministério da Defesa também deveria elaborar uma política de ensino para capacitar civis, a administração central ministerial de outros setores do governo, também de assuntos da defesa. Então, vamos agora para o serviço civil. Ele foi previsto no decreto também que ele seria complementar ao serviço militar obrigatório. E nele poderão ser progressivamente aproveitados os jovens brasileiros que não forem incorporados, como eu tinha dito. Eles receberão formação para poder participar de um trabalho social que se destinará a atender às carências do povo brasileiro. Então, é muito bonito no papel essa previsão que esse serviço, o trabalho social, o serviço civil, que tem muitas carências no povo brasileiro que às vezes o militar não consegue, porque não tem tempo, não tem verba, e o civil ele poderia ajudar nessas carências. Esse treinamento militar básico lhe permita compor força de reserva, mobilizável. Muito importante isso, tanto em tempos de paz quanto em tempos de crise, porque a gente tem uma força de reserva grande, do tamanho das proporções do Brasil. Imagina numa crise, essa força mobilizável de pôr medo, né? Em qualquer país aqui da América do Sul, da África, se essa força mobilizável inteira vier ajudar, né? Recursos humanos, aí está a valorização da profissão militar, que é importante, porque o militar tem que ser valorizado, porque se acontecer alguma crise, ele vai ser o primeiro a pôr o peito, né? Então ele tem que ser valorizado e também deve fomentar o recrutamento, a seleção e o desenvolvimento e a permanência de quadros civis para contribuir com os esforços de defesa. Então, além de valorizar o militar, tem que ter um quadro civil permanente para contribuir com a defesa. Então, o Ministério da Defesa, em conjunto com a SAI, deverão propor a criação e regulamentação de serviço civil, o que não aconteceu. O serviço civil alternativo seria isso, os que forem desobrigados da prestação de serviço militar obrigatório, incentivados a prestar um serviço civil de acordo com a natureza de sua instrução pré-existente. Por exemplo, se o cara for alguém da área biológica, ele vai ser mais facilmente aproveitado para ser um socorrista em caso de alguma crise. Ou pode ser guarda-vidas, pode ser um guarda municipal que tome conta do patrimônio público, etc. Aí a gente trouxe agora um julgamento, né, para trazer uma jurisprudência também, porque mesmo que não tenha regulamentação abaixo do decreto, portarias, alguma coisa, o Poder Judiciário já está tomando algumas decisões baseando-se no decreto
e como é que se diz, inovando, né, abrindo precedente. Então, aí tem uma apelação civil que prevê, que está escrito que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos estimula as nações a oferecer um serviço alternativo ao serviço militar. A própria Constituição, no artigo 143, parágrafo 1º, também fala que em tempos de paz, os jovens alistados podem alegar imperativo de consciência. Que seria o que esse imperativo de consciência? Seria, por exemplo, dependendo da religião do jovem, ele não queria servir ao exército, dependendo da convicção pacifista dele, filosófica ou política, seriam motivos para eles se eximirem das atividades de caráter essencialmente militar. Então, para eles, poderia ser previsto também um serviço civil, para que eles não ficassem desobrigados a ajudar o país, né? Eles não querem servir o exército? Tudo bem, mas tem um serviço civil que, né, você vai poder... Está falando ali que não há discricionariedade com relação à escusa de consciência. A obrigação da força que o jovem se inscrever, a aeronáutica, a marinha, o exército, ela tem que aceitar essa escusa de consciência. E deve, inclusive, ter no formulário de inscrição para o serviço militar, tem que ter essa opção de não desejar servir. Acho que é inclusive isso que está falando na segunda parte da jurisprudência. Ela determina prazo máximo de 3 anos para inserir campanhas publicitárias e no formulário então no formulário de inscrição ao serviço militar tem que ter a opção de direito à escusa e tem que ter informações publicitárias para o Brasil inteiro. Aí trouxeríamos possibilidades de serviço civil, que seria a busca e o salvamento tanto no mar, né, que aquele é o Instituto Anjos do Mar, que é uma entidade civil que é até parceira da OCASEG e que realiza esse tipo de serviço civil. Embaixo tem os guarda-vidas civis, que também prestam serviço civil para ajudar as pessoas que estão se afogando nas praias. Durante o verão, aqui em Florianópolis, inclusive, eles trabalham bastante. E tem o serviço de primeiros socorros, que também seriam aproveitados em caso de serviço civil. Por fim, né, as operações de paz, que deveria estimular o adestramento de civis para aproveitar o pessoal que tem vontade, que manifesta essa vontade de ajudar o país. Considerações finais. O engraçado é que o decreto, ele tá escrito, em várias partes do decreto está escrito no futuro, assim, sempre. Serão criados, evoluirão, e está faltando essa norma regulamentadora, né? Serviço militar e civil evoluirão em conjunto com as providências para assegurar a mobilização nacional em caso de necessidade, de acordo com a Lei de Mobilização Nacional. O Brasil entenderá em todo momento que sua defesa depende do potencial de mobilizar recursos humanos e materiais em grande escala, muito além do efetivo das suas forças armadas em tempo de paz. Jamais tratará a evolução tecnológica como alternativa à mobilização nacional, que ela será entendida como instrumento dessa. Ao assegurar a flexibilidade de suas forças, assegurará também a elasticidade delas. Então, a importância da mobilização dos recursos humanos em tempos de paz e formação de reserva, de força de reserva. Então é isso, gente. Eu tentei trazer aí essa lei que pouca gente conhece, que ela é bem diferente. Ela não é como as normãs já citadas, elas têm um texto legal e as portarias elas vão editando esse texto base. Ela é diferente, esse decreto são só 3 artigos, o resto é anexo. Até hoje eu não tinha visto uma regra assim tão
que está previsto tudo em anexo. Então é isso. Muito